Boa tarde a todos. Vamos então dar início à sessão da tarde do primeiro dia do Congresso. Eu peço também que adaptem os telemóveis à circunstância do ato, não é? E vamos ter o prazer e a honra, que começa por ser minha por apresentar, o Sr. Professor Avelino de Freitas Menezes, que nos vai falar sobre a identidade política e autonomia, o caso dos Açores. O professor Avelino de Freitas Menezes, para quem eventualmente não saiba, é professor catedrático e ex-reitor da Universidade dos Açores, é doutor em História Moderna e Contemporânea, investigador integrado e ex-presidente da Assembleia Geral do CHEM, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e dos Açores, e também foi secretário regional da Educação e Cultura entre 2014 e 2020 no Governo Regional dos Açores. Como historiador, o seu labor incide nas épocas moderna e contemporânea, vertido este esforço e esta investigação em estudos de caráter local, regional e geral, que evidenciam a contribuição das ilhas para a projeção de Portugal no mundo desde o advento dos descobrimentos. É possuidor de uma bibliografia extensa, sendo autor, coautor, diretor ou organizador de mais de uma vintena de livros e autor de quase 200 de artigos, notícias e prefácios incertos em publicações da especialidade. Entre os principais títulos destacam-se Os Açores e o Domínio Filipino, 1580-1590, que foi reeditado, aliás, em 2025. Os Açores nas encruzilhadas de 700, 1740-1770. Estudos de História dos Açores, 2 volumes. Nova História de Portugal, no volume 7º, da Paz da Restauração ao Ouro do Brasil, que fui coordenador e orientador, e, porque esta eu consulto com muita frequência, a História dos Açores, do descobrimento ao século XX, de que fui autor e co-diretor também, publicado em 2000 e... Olha, eu pensava que era 2009, 2008, mas foi 2009. E antigamente... 2008. É porque aqui está 2009. Tinha ideia que era 2008. Sim. Dos importantíssimos volumes e que muito para mim têm servido também. Antigamente era assim, ensaios de História dos Açores, que teve 2 edições em 2011 e 2018. Senhor Professor, estamos com certeza muito interessados em ouvir. Já está? Muito bem. Saúdo o Presidente da Mesa e todos os participantes. Agradeço ao Centro de Estudos de História do Atlântico, na pessoa do seu Presidente, Dr. Filipe dos Santos, o convite para aqui estar. Bem, entre o meu título, o meu resumo e aquilo que eu vou efetivamente fazer, há semelhanças que são meras coincidências. Fundamentalmente, eu vou tratar do seguinte tema: a saga autonómica, Açores, 1974-1976. Portanto, cingir-me, ao último movimento autonomista, de onde brotou, portanto, a autonomia de que usufruímos hoje. Historicamente, o estatuto político e administrativo dos Açores primou por uma relativa indefinição. Na teoria, as ilhas assumiam a feição de alongamento do reino, dada a proximidade geográfica e a conformidade cultural. Na prática, as ilhas assumiam a feição de parcela do ultramar, dada a sujeição ao mesmo processo de extorsão de caráter colonial. E na ressaca do 25 de Abril, entre a democratização da metrópole e a descolonização do além-mar, por não ser uma coisa nem outra, o arquipélago açoriano e também o madeirense permanece num incómodo limbo, porventura arredado do modo de desenvolvimento, o terceiro pilar do programa do MFA. Antes da inquietação e do enfrentamento que confluem na penosa descoberta da solução,
passou demasiado tempo sem que os militares triunfantes e os insulanos deslembrados despertassem do comum estado de letargia. Mergulhados entre afazeres e dissensões, os militares confiaram demasiado no entusiasmo da mera extensão das liberdades que difunde a democratização por todos desejada e menosprezaram demasiado o efeito das independências de arquipélagos similares, descontados os cambiantes étnicos e ambientais, que caracteriza a descolonização, despertadora de sentimentos históricos, de livre administração, entre a mais moderada autonomia e a mais radical independência. Divididos entre a afeição pela velha ditadura típica da generalidade dos maiorais e o alheamento da prática governativa própria da comunidade dos povos, os insulanos não evidenciam qualquer projeto político de todo desmemoriados das antigas e elementares aspirações de autogoverno sufocadas pelo salazarismo. À data da Revolução, do alongado Estado Novo, os Açores herdam o Estatuto dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes de 1940, retocado em 1947, que paradoxalmente extirpa da administração açoriana as veleidades autonómicas do passado, subordinando tudo ao livre-arbítrio dos governadores civis, dotados de competências mil, entre elas a nomeação e a destituição dos presidentes das juntas gerais e das câmaras municipais, até dos regedores das freguesias. Nestas circunstâncias, de pouco vale a criação, em 1969, da região de planeamento dos Açores, inserta na iniciativa marcelista de reorganização do território, através da divisão da metrópole e dos arquipélagos em regiões e sub-regiões. Por isso, e por sinal, na primeira página do Correio dos Açores, de 25 de abril de 1974, o chefe de redação Manuel Ferreira ainda assinala um continuado paradoxo, aferido pela relevante função estratégica dos Açores, considerada no mundo e honorada em Portugal. E para o vulgo dos cidadãos, a síndrome de desprezo do poder central possui múltiplas expressões. À cabeça, o aviltante denominativo de ilhas adjacentes, na perspectiva insular equivalente ao degradante epíteto de colónias. Entretanto, um estigma que ainda persiste quando já se alvitram novos modelos de governação, novas formas de titulação. A comprová-lo, em processo de organização no arquipélago, o insuspeito Partido Comunista Português, em fevereiro de 1975, realiza a primeira reunião da Dória, nem mais nem menos do que a direção da Organização Regional das Ilhas Adjacentes, uma designação dúbia, mistura de um passado manifestamente sórdido, o da subordinada adjacência, com um futuro supostamente auspicioso, o da unidade regional. As novas autoridades nacionais entendem tarde as aspirações políticas e administrativas dos povos ilhéus. No Faial, em meados de 1974, na reação a uma declaração de um dos membros da Junta de Salvação Nacional, que proclama os Açores são Portugal, Armando Amaral subscreve tal entendimento, mas demanda, cito, que sejamos considerados portugueses como os do continente, sem discriminação nem adjacências. Em São Miguel, no próprio dia da Revolução, menos expressivo, mas mais acutilante, Manuel Ferreira, de novo,
eleva a fasquia da demanda política açoriana quando contesta a comparação da insularidade com a interioridade. Sem o dizer, para os Açores, reclama claramente o exercício do autogoverno, um pressuposto da autonomia, jamais o artifício da descentralização, uma exigência da regionalização. Neste contexto, arguto e já movido pelo interesse partidário que obriga à condescendência, Sá Carneiro, de passagem pela terceira, incerto na comitiva de Spínola, que se avista com Nixon, reconhece o atraso português, muito mais sensível nas ilhas, dada a míngua da economia e a sangria da imigração, admitindo um tratamento administrativo diferenciado. Na transição para 1975, persiste o relativo alinhamento dos mandantes portugueses da problemática administrativa açoriana. Se não vejamos, logo em janeiro, de visita às ilhas, o general Carlos Fabião, da Junta de Salvação Nacional, sem quaisquer contrapartidas, descarta a possibilidade da independência, considerando a unidade histórica, linguística e cultural dos dois povos, o continental e o ilhéu. Já em fevereiro, igualmente de passagem pelas ilhas, o ministro Almeida Santos pouco adianta. Com efeito, reitera sem rebuço a pertença dos Açores e da Madeira a Portugal, admitindo, entretanto, a outorga de um estatuto especial a ambos os arquipélagos, simplesmente movido pela descontinuidade territorial. Uma concessão também a considerar para os distritos metropolitanos, em menosprezo pelos ditames da açorianidade. E nestas circunstâncias, no mês de maio, não espanta a notícia do esboço de um novo sistema administrativo português, no qual os Açores, com os seus 3 distritos, constituiriam uma das 7 províncias, governada por um Conselho Provincial e uma Comissão Executiva. Uma modalidade de mando passível de corresponder às exigências da regionalização do continente, jamais da autonomia dos Açores. Porém, é de crer que o plano merecesse a concordância dos governadores civis açorianos, reunidos em relativo sigilo em Ponta Delgada nos dias 10 e 11, até por se assemelhar ao projeto da região Açores, anteriormente apresentado também em São Miguel e com cobertura oficial pelo dito Grupo dos 11, malgrado a fria receptividade, receptividade dos agentes políticos. Sem a célere eclosão do 6 de junho, este seria, de certo, o arquétipo da governação insular na resultância do 25 de abril. De facto, só na ressaca da manifestação da FLA, o general Altino Pinto de Magalhães, governador militar dos Açores, entende a urgência da realização autonómica até para contenção da deriva independentista. As novas autoridades insulares também despertam tardiamente para a problemática política e administrativa. Aparentemente aceitam o paradigma tradicional, acreditando na sua eventual regeneração, fruto da fruição da liberdade, que alenta a expectativa do desenvolvimento. De facto, só o governador civil Oldemiro de Figueiredo organiza uma cimeira insular em Angra do Heroísmo, de 28 de fevereiro a 2 de março. E é muito amplo e qualificado o universo dos participantes. De facto, comporta intervenientes dos Açores e da Madeira, a saber, os governadores civis, as juntas gerais e as comissões de planeamento, sem exclusão dos partidos políticos e dos cidadãos, tudo enquadrado pela cobertura da comunicação social. O propósito dos trabalhos consiste sempre na revisão do velho Estatuto dos Distritos Autónomos, talvez que uma incumbência da futura, mas próxima Assembleia Constituinte a emergir das eleições de abril.
No entanto, a organização admite a apresentação de projetos alternativos, registando a participação convicta de uma delegação do Grupo dos 11 e vacilante de representações do Movimento para a Autodeterminação do Povo Açoriano MAPA e do PPD. Os resultados pecam, entretanto, pela irrelevância. Na verdade, e de uma assentada, juram fidelidade à nação portuguesa, oposição à independência açoriana e lealdade à Revolução. Ademais, incluem a criação de uma região Açores, mas envolta em equívocos mil. Por exemplo, a compatibilização da unidade regional com a tripartição distrital, ainda mais do arquipélago com a ilha. De resto, as reações indiciam divergência, instigada até por algum bairrismo muito próprio dos Açores. Assim, enquanto na Terceira o Diário Insular enxerga salas repletas a revelar entusiasmo, em São Miguel o Açores registra salas desertas a revelar indiferença. Mais racional, Álvaro Monjardino emite melhor juízo, essencialmente alerta para os espinhos da caminhada autonómica, carente de estruturas regionais robustas, com capacidade de unificação e sem menosprezo pela idiosincrasia das ilhas, com expressão administrativa. Apesar de tudo, e à margem da avisada recusa de subscrição das conclusões pela delegação madeirense, que alega com a falta de credenciação política e de respaldo popular e com o eventual condicionamento de futuras opções governativas, os promotores intentam a salvação do colóquio, sugerindo a sua repetição. E, para tanto, talvez também por solicitação do Ministério da Administração Interna, incumbem conselheiros e técnicos da preparação do quadro legal da abortada província dos Açores. Ainda antes das iniciativas do governador civil Oldemiro de Figueiredo, no distrito de Angra do Heroísmo, demanda real sem São Miguel a ação do denominado Grupo dos 11 de que venho falando, que incluía António Borges Coutinho, também governador de Ponta Delgada. Na composição do agrupamento identificamos uma diversa procedência, maioritariamente das estruturas do planeamento regional e dos meios da oposição democrática anteriores ao 25 de Abril e muitos já integrantes dos movimentos democráticos unitários posteriores ao 25 de Abril. A agremiação dá nota pública da sua reflexão a 14 de fevereiro de 1975, através da apresentação das bases de um projeto de estatuto autonómico para a região Açores. E a propósito de autonomia, a proposta sugere que passe de distrital a regional, restrita aos domínios administrativo e financeiro, mas com apoio estatal, já mais extensiva ao âmbito da política, isto é, muito longe de uma influência absoluta. Por isso, em vez da conversão em preceito constitucional, a recomendação consiste em outorga por lei ordinária. Na praça pública, à data pejada de sugestões, pela forma e pela substância, o roteiro dos ditos 11 acumula uma série de críticas. Na comunicação social, o Açores denuncia um mero artifício teórico desprovido de sentido prático. No espectro político, o maior derrote provém do MAPA, nitidamente separatista, que deplora a falta de ambição aquém das autonomias do passado e a obstrução da autonomia do futuro. Nos Açores, os partidos e os movimentos políticos também disputam a primazia histórica relativa à data da implantação, ao começo da atividade e à defesa da livre administração. Para uns, necessariamente realizada na independência, para outros, suficientemente efetivada na autonomia. Entre 1974 e 1976, o PPD, maioritário no arquipélago, e o PS, maioritário no país,
exercem papéis determinantes na institucionalização da autonomia, convertida em preceito da Constituição da República Portuguesa. Mesmo assim, nos Açores, a paciente construção da autonomia entre as legítimas garantias constitucionais e os torpes empecilhos centralistas foi mais obra da direita política, eleitoralmente beneficiada por maiorias generosas, dadas ao menosprezo das oposições contra as melhores práticas democráticas. Aliás, do lado da esquerda política transparece uma relativa desconfiança pela solução autonomista, por algum tempo equiparada a um meio de perpetuação do domínio dos grandes sobre os pequenos contra a fruição das benfeitorias de Abril. Só a alternância política de 1996 inverte por completo esta dicotomia, convertendo todos em guardiães da utensilagem autonómica. Após o 25 de Abril, em matéria de defesa da livre administração dos Açores pelos açorianos, os analistas tendem ao reconhecimento de maior audácia do PPD, manchada pela demasiada conivência com o separatismo radical, dissimulado pelo MAPA, assumido pela Frente de Libertação dos Açores, FLA, e de maior comedimento do PS, manchado pelo demasiado encosto ao abrigo nacional, reclamado pelo PCP e pela extrema-esquerda. Nestas circunstâncias, os dois partidos maiores esgrimem argumentos movidos pela disputa das simpatias da opinião pública. E se Mota Amaral enxerga maior arrojo na sua proposta de autonomia, a Comissão Instaladora do Núcleo de Ponta Delgada do PS também advoga a descentralização democrática contra a tirania estatal, pugnando pela beneficiação dos povos contra a defesa dos privilegiados supostamente refugiados nas hostes do PPD. Nas ilhas e no continente, as estruturas e os agentes do PPD relembram frequentemente a prioridade do partido no acumulado autonómico. De facto, nas ilhas, logo no ano de 74, o partido Mota Amaral invoca regularmente a solução autonómica. Em maio, no esboço da Declaração de Princípios. Em julho, nas linhas programáticas. Em novembro, nas bases do Estatuto Político-Administrativo, de pronto assumidas pelo Congresso Nacional então realizado em Lisboa, que inclui no programa do PPD, com antecedência sobre as demais agremiações políticas, a criação de regiões autónomas nos Açores e na Madeira. Neste contexto, o PS também prima pela celeridade das diligências. Aliás, no começo de setembro de 1974, em conferência de imprensa, ocorrida em Ponta Delgada, o secretário-geral Mário Soares manifesta a adesão à autonomia real e popular, divergente da impostura marcelista. Jamais à independência irreal e classista, perpetuadora da sujeição de gentes. E de chofre, o Congresso Nacional Socialista, organizado em Lisboa, nas vésperas do Natal, também concede dignidade programática à institucionalização das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Mais do que do denominado Bloco Central, a dissidência sobre o contencioso autonómico ressalta, sobretudo, a análise do comportamento político das forças da direita e da esquerda mais consequentes e eventualmente extremistas. À direita, o CDS compensa o aparecimento tardio com a ousadia das propostas, vacilando demasiado entre a autonomia e a independência, consoante a evolutiva leitura das preferências sociais. A testemunhal, já no outono de 1975, sugere a conversão do arquipélago em Estado federado, um compromisso entre a independência da FLA, tida por popular, e a autonomia da Constituinte, tida por desinteressante. O mapa é ainda mais explícito, pois exibe por cartão de identidade um escrito de imprensa de veras desafiante.
e se este texto, divulgado no Correio dos Açores de 6 de junho de 74, foi efetivamente subscrito pela alegada Comissão Micalense em preparação a 7 de maio, encontramos então o vanguardista da demanda da livre administração dos Açores após o 25 de abril. Com efeito, o PPD fora criado em Lisboa no dia anterior, a 6 de maio, e Mota Amaral só regressa aos Açores 3 dias depois, a 10 de maio. À esquerda, reina, como disse, o temor da perdição das benfeitorias da Revolução pelo caráter da autonomia, que induz à separação do continente, pela condição dos autonomistas, um misto de repescados servidores da ditadura e de possidentes avessos à mudança. E quando nas ilhas baixa a guarda dos revolucionários, da capital chegam os gritos de alerta, tanto de naturais desterrados como de forasteiros comprometidos. Se não vejamos, a 6 de fevereiro, na Casa da Madeira, um grupo de estudantes das ilhas, onde pontificam os açorianos Walter Furtado e Hamilton Costa e o madeirense Vicente Jorge Silva, organiza um colóquio sobre problemáticas insulares que culmina na condenação por aconchego à velha ditadura do MAPA e do Movimento Autónomo para a Independência das Ilhas do Atlântico, MAIA. Contudo, logo nos primeiros dias do novo ano, chegara ao arquipélago o general Carlos Fabião, uma vez mais. Em conferência de imprensa, o chefe de Estado-Maior do Exército censura os movimentos autonomistas e independentistas, de todo desconhecidos antes do 25 de Abril, que só agora apregoam a liberdade e a felicidade dos povos, finalmente quando os povos estão libertos dos grilhões e dos infortúnios do passado. E quanto à reação dos partidos, prima pela unanimidade, apesar de todas as desinteligências, quase derrompante. No princípio de julho de 1974, o MES verte em comunicado um entendimento comum sobre as agremiações separatistas, intentonas da burguesia, para subtração dos trabalhadores à tarefa da revolução. A demanda dos partidos em redor do edificado autonómico aconselha a realização de maior análise dos factos para melhor entendimento dos resultados. A denominação PPD açoriano, assumida por altura da criação em maio de 1974, evidencia um propósito de autonomia insular logo vertido na Declaração de Princípios. E a determinação autonomista, prossegue, como disse, expressa nas linhas para um programa de julho, sobretudo nas bases do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, apresentadas publicamente por Mota Amaral em Ponta Delgada a 8 e a 18 de novembro ainda de 1974. A proposta contempla a transição da minguada autonomia administrativa e financeira para a plena autonomia política decorrente da realização de eleições gerais para a constituição de órgãos de governo próprio. No entanto, o debuxo ainda admite a manutenção dos distritos e das respectivas juntas gerais, concebendo a existência de um governador em representação da soberania portuguesa, residente na capital regional jamais definida. Em 1975, acresce o ímpeto autonomista mais sensível após a realização das eleições de 25 de abril para a Assembleia Constituinte, que corre de feição para os moderados, nos Açores, sobretudo para o PPD, inequívoco vencedor. E então as chefias populares democráticas passam à ofensiva, eivadas da pretensão de transfigurar em ganhos políticos a vitória eleitoral. Acauteladas, procuram o compromisso do PS, indispensável à obtenção em Lisboa de uma maioria parlamentar robusta que garanta a aprovação do governo autónomo
com a devida consagração constitucional. Atrevidas, buscam a força da rua, movidas pela conquista de ascendência a todo o transe. E o epílogo de tal azáfama consiste na invenção do 6 de junho, de onde brotam novas e extraordinárias forças que por algum tempo provocam receios mil antes do convertimento em fator de consolidação da legitimidade democrática. E, finalmente, por meados de setembro, em vez da apresentação na Horta do projeto constitucional da autonomia dos Açores e da Madeira, a dirimir na Assembleia Constituinte. No PS, de visita aos Açores, no princípio de setembro de 1974, Mário Soares inculca nas gentes a necessidade da reivindicação por constituir o meio de realização de legítimas vontades. Ademais, recomenda a demanda de autonomia não apenas formal e elitista, como fora no passado, essencialmente efetiva e popular, apropriada às expectativas do presente e do futuro. De imediato, em comunicado, Fernando Sousa, secretário do Núcleo Socialista de Angra, propõe a criação nos distritos e no todo do arquipélago de comissões de militantes e independentes encarregues da elaboração de um estatuto político-administrativo para os Açores. Escassos 2 meses envolvidos, as ilhas são de novo visitadas por uma comitiva socialista, chefiada por Salgado Zenha, à qual pertence o açoriano Jaime Gama. E, novamente, a causa autonomista ocupa um lugar central. Com efeito, inquirido pela comunicação social, Gama advoga uma autonomia ampla, vertida na criação de um governo regional. Por acréscimo, denuncia uma trama de interesses divergente da suposta aspiração dos povos. Já em 1975, depois da significante divisa Autonomia na Constituição, inscrita num cartaz distribuído na campanha eleitoral para as eleições do dia 25 de abril, só em finais de setembro registram os jornais e iniciativas socialistas tendentes à materialização do autogoverno dos Açores, a saber, a divulgação na Horta do projeto do articulado apresentado à Comissão Parlamentar Açores-Madeira da Assembleia Constituinte, muito semelhante ao esquema do PPD, um indício do estabelecimento de consensos em redor da problemática autonomista. Então, corre célere, no caso do PS, a negociação parlamentar das autonomias insulares, convertidas em preceito da nova Constituição, promulgada a 2 de abril de 1976. E quanto ao PS em concreto, que sempre pela voz de Jaime Gama definira uma região como uma entidade administrativa abaixo do Estado e acima das autarquias locais, saúda o texto constitucional, considerando a obtenção de maioridade política pelas novas regiões autónomas uma completa inovação sem par nas diligências do passado. O CDS só em 1975 assume um posicionamento próprio e inequívoco sobre a questão autonómica. De concreto, um comunicado de 15 de maio anuncia uma luta tenaz pela inclusão no texto constitucional do direito de açorianos e madeirenses a uma ampla autonomia política, económica e administrativa. E de imediato surgem as bases para o Estatuto do Arquipélago dos Açores. E aí explícita é a referência ao financiamento, suportado na fruição de receitas próprias e que nos domínios da defesa, da diplomacia, da justiça, da saúde e da educação superior prevê um contributo para as despesas gerais do país, consoante a comparticipação das demais regiões do continente. Ao arrepio da intransigente defesa dos pergaminhos ilhéus, a implícita equiparação dos Açores às regiões continentais portuguesas, a pouca de veras amplitude da requerida autonomia. Neste contexto, a relativa redenção aguarda pelo final do verão, quando o Conselho Nacional dos Centristas aprova a Constituição do CDS açoriano, talvez um sinal público
de uma coerência limitada à esfera partidária, eventualmente transferível para o mais vasto quadro da relação entre o centro e as periferias. Porém, em tal areópago, e após um tempo de indefinição de estratégias, que parecem admitir tanto a pretensão da autonomia como a tentação da independência, ajustadas na sugestão de um Estado federado, a Freitas do Amaral não sobra qualquer escapatória algo airosa, condescendente com o lançamento de um referendo insistentemente reclamado pela FLA, mas agora apenas tendente à escolha entre uma incerta diversidade de modalidades autonómicas. Nos Açores, após o 25 de Abril, a reivindicação de uma livre administração chega, como já disse, talvez por iniciativa do MAPA, uma agremiação política oficialmente instituída em Ponta Delgada por escritura pública de 10 de dezembro de 1974, mas cujo ideário logra divulgação jornalística muito antes, de concreto nas páginas do Correio dos Açores de 6 de junho, tudo precedido por preparativos ocorridos logo em maio, no seguimento da Revolução. O movimento, MAPA, deixa sobretudo um legado duradouro, a prazo determinante na obtenção da autonomia constitucional. E porquê? Porque serve de ubre de nutrição da FLA, que logo brota como organização clandestina e independentista, de consideração em próximos arranjos da política açoriana, de onde emerge a nova região autónoma. A criação e a posse, em agosto de 1975, da Junta Administrativa e Desenvolvimento Regional, a dita Junta Regional, constitui um marco decisivo da caminhada das ilhas rumo à consumação de um governo autónomo. Entre as principais tarefas da nova entidade governativa, ressalta a elaboração de uma proposta de estatuto político-administrativo dos Açores. O encargo fica ao cuidado de uma comissão que respeita a representatividade das forças partidárias na resultância das eleições de 25 de abril de 75 para a Assembleia Constituinte, com mais membros do PPD 6, com menos membros do PS 3, sem delegados dos demais partidos, com escasso peso eleitoral, sem apreciáveis pergaminhos autonómicos, também a participação em paridade de mandatários dos 3 antigos distritos. Atentos às influências e às realidades externas, caso da experiência de autogoverno da Sicília do pós-guerra e da diligência da 8ª Comissão da Constituinte tendente à institucionalização das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e em respeito pela integridade da soberania nacional, os comissários conferem maioridade à autonomia por comparação com as experiências do passado, vertida no reconhecimento da emancipação política, muito para além das tradicionais competências administrativas e financeiras. O financiamento do novo modelo de governação consiste na retenção de impostos e taxas cobrados localmente e no usufruto do rendimento do património. Contudo, crentes no caráter deficitário do arquipélago, o novo debuxo estatutário contempla uma emancipação financeira estatal, uma comparticipação financeira estatal, que possui por contrapartida ainda um contributo regional anualmente acordado para as despesas gerais do país. Na vertente institucional, os comissários da Junta propõem a criação de uma Assembleia Regional com poderes legislativos e de um Conselho Regional com poderes executivos. A Assembleia Regional é eleita por sufrágio universal, direto e secreto, correspondente cada uma das ilhas a um círculo que escolhe necessariamente um deputado, porventura mais, por cada 5.000 eleitores, ou fração superior a 1.000. E aos círculos locais acrescem outros 2 externos, um respeitante ao demais território português, outro aos destinos
da imigração no estrangeiro, um propósito jamais alcançado, mesmo que insistentemente requerido. O Conselho Regional, empossado e eventualmente dissolvido pela Assembleia, comporta um presidente, representante máximo da nova região, designado pelos deputados e secretários regionais em antevisão do futuro e ainda atual governo regional. A posse do Conselho Regional implicava a dissolução da própria Junta Regional, órgão de gestão entre as autonomias distrital e regional. De resto, na procura de uma plena harmonização entre a ilha e o arquipélago, jamais alcançada, o Conselho dispõe de um comissário em cada uma das 9 ilhas açorianas. Em dezembro de 1975, já membro da Junta Regional, Álvaro Monjardino observa que o proposto estatuto dará a Portugal a oportunidade de conceber uma renovada comunidade, uma responsabilidade para todos os açorianos, a partir de agora obrigados a pensar mais e a sentir menos. Após a discussão pública da proposta de autonomia, já no termo de janeiro de 1976, a dita Comissão do Estatuto ainda retoma a atividade, certamente para avaliação das sugestões de particulares e associações. Contudo, a tarefa corre célere, já que a 17 de fevereiro a Junta Regional aprova formalmente o anteprojeto estatutário de pronto remetido para o 6º Governo Provisório e, por decisão do Conselho de Ministros de 28 de fevereiro, consideradas as implicações institucionais, o documento segue para o Conselho da Revolução, que a 8 de março procede à nomeação de uma comissão de análise, só empossada pelo Presidente da República a 7 de abril, mas que logo a 15 do mesmo mês presta contas do seu trabalho ao mais alto magistrado da nação. Na Assembleia Constituinte, ao cuidado da 8ª Comissão Parlamentar, presidida por Jaime Gama, decorre também a elaboração das bases das autonomias dos Açores e da Madeira a incluir no texto da nova Constituição. Como é óbvio, não se trata da feitura de qualquer estatuto político-administrativo, mesmo que provisório, da responsabilidade, no caso açoriano da Junta Regional, muito menos definitivo, uma incumbência das futuras Assembleias Legislativas Regionais. Assim, a missão dos parlamentares consiste somente no preparo dos princípios gerais da conciliação das legítimas expectativas das regiões inerentes à fruição. Eu aqui saltei. Assim, a missão dos parlamentares consiste somente no preparo de princípios gerais de conciliação dos legítimos interesses do país, indissociáveis da preservação da unidade, com as legítimas expectativas das regiões inerentes à fruição de autonomia. E sobre a justificada reivindicação autonómica dos ilhéus, influem sempre as históricas aspirações populares, os naturais transtornos geográficos e os imperativos económicos e sociais de maior desenvolvimento, sustidos pelos reais sobrecustos da insularidade, apenas superáveis por almejada solidariedade nacional. No decurso dos trabalhos da Assembleia Constituinte, a averiguação dos factos denota um misto de concordâncias com discordâncias que, no conjunto, viabilizam a aprovação do arrazoado autonómico sem considerável alvoroço. Talvez que a denunciar maior ou menor compromisso com a via autonomista, o PPD e o PS apresentam de pronto as respectivas propostas, enquanto noutros partidos registamos alguma delonga. Mesmo assim, predomina a convergência em opções determinantes. Por exemplo, sobre a institucionalização de uma autonomia, de uma região una, contra a anteposta fragmentação, e de uma autonomia ampla, para além de administrativa e financeira, essencialmente política.
Daí a coincidência na necessidade da criação de órgãos de governo próprio nos domínios legislativo e executivo, legitimados em sufrágio universal, direto e secreto. De resto, à margem das instituições governativas regionais, todos acordam na nomeação de um representante da soberania portuguesa, fonte de uma conflitualidade manifesta ou latente na sucessão do tempo. A aprovação do novo articulado constitucional não encerra, entretanto, a divergência, simplesmente porque a autonomia possui na conflitualidade um modo de funcionamento muito comum. A priori, imaginaríamos uma contenda entre dois blocos políticos, sendo eles o PPD e o PS por um lado e os demais partidos, sobretudo os da esquerda radical, por outro lado. E porquê? Porque os populares democráticos e os socialistas, com maior arrojo os primeiros, com maior ponderação os últimos, foram os principais caboqueiros da autonomia, por empenho de militantes e simpatizantes locais, também por adesão dos supremos líderes nacionais, a saber, Sá Carneiro, primeiro hospedeiro da causa autonómica em bases programáticas partidárias, Mário Soares, mais convictamente autonomista do que alguns correligionários insulares. Porque o PCP e o MDP-CDE desconfiaram demasiado da autonomia, muito mais da independência, tidas por instrumentos da perfídia dos grandes para sujeição dos pequenos. Todavia, bem vistas as coisas, identificamos um cenário ligeiramente diferente. Com efeito, já no plenário da Constituinte, atentemos no caráter do debate na generalidade do novo arrazoado autonómico. A favor, ressalta a efetiva exultação do PS, protagonizada pelo presidente Jaime Gama. De facto, ao cabo de um século de queixas e diligências, o dirigente socialista vislumbra um marco histórico fundamental vertido em autêntica reconciliação nacional, fruto do aniquilamento do centralismo de onde brota a vez das periferias. Contra a desconfiança do PCP e do MDP-CDE, bem expressas na pretensão de que o futuro estatuto político-administrativo dos Açores impusesse o primado do nacional sobre o regional, sendo, para tanto, elaborado na Assembleia da República e não nas futuras Assembleias Legislativas Regionais. E dito isto, em que posição ficava o PPD de Mota Amaral, talvez acompanhado pela também relativa desilusão do CDS? No mínimo em estado dúbio, isto é, favorável se considerado o avanço efetivo, desfavorável se considerado o avanço possível. Um dilema bem patente no inconformismo do partido e no desencanto de Mota Amaral, que perante a alegada modéstia de algumas das novas competências insulares, deplora o antecedente desperdício de maior arrojo na hora da reclamação. Em suma, uma sucessão de encontros e de desencontros que não impede a aceitação por todos das bases da autonomia, afinal, uma prova de triunfo da concórdia sobre a discórdia, porque uns, o PPD, o PS e o CDS, garantem as novas prerrogativas regionais através da concessão às futuras Assembleias do direito de apresentação da proposta do Estatuto Político-Administrativo Definitivo, porque outros logram a introdução de alterações formais que reduzem receios, quer de contaminação pelos separatistas, quer de dominância pelos privilegiados. Em consideração pelas repetidas aspirações históricas, condições geográficas e expectativas de desenvolvimento, a nova Constituição da República Portuguesa, promulgada a 2 de abril de 76, cria a região autónoma dos Açores, dotada de uma ampla jurisdição, teoricamente apenas limitada pela salvaguarda dos supremos princípios da soberania e da unidade nacionais. Tudo em conformidade com a previsão do senador Edward Kennedy dos alvores de 1976. De facto, ainda questionado sobre a viabilidade do separatismo, com base em fontes alegadamente credíveis,
afirma que o governo português jamais transigirá com a independência, embora prepare uma autonomia com amplidão. E o novo articulado autonómico, elevado à condição de limite material de revisão constitucional, redefine o caráter do país, na teoria ainda unitário, na prática já regionalizado, um misto de entidade continental e arquipelágica. Aliás, à administração autónoma cabe legislar em matérias de interesse específico, no respeito pelos preceitos constitucionais e pelas leis gerais, e regulamentar, consoante os casos, legislação dos órgãos de soberania. Ademais, releva o poder de orientação e de tutela sobre as autarquias locais. Tudo isto complementado pela possibilidade de solicitação ao Conselho da Revolução da inconstitucionalidade de normativos jurídicos emanados do Poder Central. A jurisdição regional obedece, entretanto, a constrangimentos vários. À cabeça, o respeito pelas leis gerais da República e o confinamento às matérias de interesse específico da região, uma fonte de infindável contencioso relativamente sanado no âmbito da revisão constitucional de 2005, como bem reconhecem os contrários, no caso Medeiros Ferreira do PS e Correia de Jesus do PSD. De resto, jamais cessam os desentendimentos jurisdicionais. Aliás, se as revisões constitucionais, por exemplo, as de 1989, 97 e 2005, ampliam teoricamente os poderes insulares, na prática não é de todo líquido que efetivamente acresçam as jurisdições autónomas por impedimento do garrote central, também por inépcia da governação doméstica. As normas transitórias da nova Constituição promulgada a 2 de abril de 1976 incumbem às juntas regionais dos Açores e da Madeira a obrigatoriedade de elaboração até 30 do mesmo mês do respectivo Estatuto Político-Administrativo de caráter provisório e para valer antes da produção de textos definitivos pelas futuras Assembleias Regionais consequentes da realização das primeiras eleições em 27 de junho de 1976. Na sua essência, falamos de regulamentos que definem a organização e o funcionamento das novas regiões autónomas no respeito pelos princípios constitucionais. Nos Açores, o processo corre célere, uma vez que, de modo próprio, a Junta Regional constituíra um grupo de trabalho precisamente para a redação de uma proposta estatutária de todo concluída e já em processo de análise por instâncias políticas superiores. Aliás, Álvaro Monjardino reconhece que o anteprojeto provisório do Estatuto Açoriano servira de modelo do próprio articulado autonómico constitucional desprovido de melhor protótipo. De resto, por maior atraso, a Junta Regional da Madeira também procede à cópia integral do esboço estatutário dos Açores, alterando somente a base constitutiva dos círculos eleitorais, substituindo a referência às ilhas pela referência aos concelhos. Em Conselho de Ministros, a aprovação dos estatutos provisórios está prevista para 22 de abril de 76. Todavia, a dilação do processo madeirense obrigou ao adiamento, um facto que gera descontentamento nos Açores, correndo o boato de uma possível demissão do general Altino Pinto de Magalhães e da própria Junta Regional em jeito de protesto. Talvez por isso, logo após a realização das eleições legislativas nacionais de 25 de abril, ocorre o reagendamento da análise do articulado estatutário insular, validado a 29, publicado a 30. Nestas circunstâncias, aparentemente, a institucionalização da autonomia registava progresso, aguardando somente pelas eleições insulares para a constituição das Assembleias Regionais, de onde emanariam os estatutos político-administrativos definitivos a aprovar em plenário da Assembleia da República. Contra as expectativas mais otimistas, em abono do reconhecimento da conflitualidade com o modo de funcionamento das autonomias e fruto da resistência do centralismo, não de todo amaciado pela iminência da descolonização,
as instituições e os agentes políticos açorianos depressa descobrem, entre o estatuto publicado e a proposta apresentada, algumas inconformidades que subtraem jurisdição à administração e benefício à administração regional. E de pronto, à surpresa, sucede o quê? A contestação. A própria Junta Regional, perante as alterações textuais, manifesta preocupações e reservas que movem o Presidente da República à suspensão da promulgação do diploma. Quanto aos partidos políticos, um comunicado do CDS de 3 de maio de 76, que reivindica respeito pela versão original, possui um título esclarecedor: Açorianos, fomos traídos. Porém, no dia anterior, escorado em recente e confortável score eleitoral, o PPD assumira a posição mais drástica contra a intromissão do 6º Governo Provisório no articulado estatutário, tida por atentatória das justas aspirações populares, a saber, a ameaça de abandono por parte dos militantes e simpatizantes do partido de todas as funções exercidas nas autarquias locais, também na Junta Regional, até à legítima aprovação do primitivo projeto. Mais comedido e ainda a relevar os ganhos da conversão do Governo Autónomo em preceito constitucional, em conferência de imprensa ocorrida em Ponta Delgada no dia 3, o PS também considera que, cito, as alterações ao Estatuto foram infelizes. O clamor dos ilhéus, estou perto de acabar, já ciosos das almejadas prerrogativas e o receio dos continentais, ainda tementes da deriva separatista, confluem na procura de um remedeio. E logo a 7 de maio de 1976, o próprio Conselho de Ministros aprova um decreto interpretativo dos Estatutos Provisórios dos Açores e da Madeira, gizado sob a égide de Almeida Santos, que elimina o grosso do diferendo. E, com naturalidade e sem resistência, o Estatuto Político-Administrativo Provisório dos Açores logra finalmente publicação a 1 de junho de 1976. Após a eclosão do 25 de Abril, sobretudo depois da institucionalização da autonomia, na relação entre o Estado e a região, impera uma inquietação quase permanente, própria de um arquétipo político e administrativo sempre inacabado. Tudo consequência de uma caminhada supostamente tumultuosa, exigente de estratégias bem distintas, quer a sedução da comunidade portuguesa, que obriga à contenção, quer a progressão da comunidade açoriana, que obriga ao atrevimento. E por acréscimo, à data da promulgação da nova Constituição, talvez com um exagero, ainda ecoa o grito de revolta de Natália Correia contra a minguada autonomia, que equipara a uma concessão de cariz colonial indutora da reclamação da plena independência. Afinal, o próprio normativo autonómico, constante do texto constitucional, não colhe a unanimidade dos agentes políticos insulares, sobressaindo a diferenciada opinião dos partidos. Antes da promulgação da Constituição, o PS, e por certo a de mais esquerda, ainda agita o papão do separatismo contra uma autonomia travestida de independência, expressa no anteprojeto da Junta Regional por conluio do PPD, do CDS e até da FLA. Após a promulgação da Constituição, o PPD e o CDS denunciam os limites do arrazoado autonómico, inclusivamente pela escutada voz dos seus líderes máximos. De facto, Freitas do Amaral reconhece um grande avanço, embora evidencie... De facto, Freitas do Amaral reclama uma autonomia mais ampla. Mais cauteloso, Sá Carneiro reconhece um grande avanço, embora evidencie insatisfação por demasiada prudência do legislador,
ultrapassável por uma prática de progressiva emancipação consoante as conveniências gerais. É o último parágrafo. Após as primeiras eleições regionais, realizadas conjuntamente com as presidenciais a 27 de junho de 1976, a entrada em função dos novos órgãos de governo próprio dos Açores constitui uma oportunidade de retoma da avaliação da nova autonomia constitucional. Assim, a 8 de setembro de 1976, na posse do primeiro governo regional, o presidente Mota Amaral reconhece a filiação da renovada administração autónoma no 25 de abril, por si só uma insuficiência na demanda de maior progresso. Por isso, contra a discórdia tradicional, apela à união dos açorianos na eliminação de barreiras entre ilhas, classes sociais e agrupamentos políticos, indispensável na obtenção de uma almejada igualdade, ainda hoje muito longe da plena consumação. E a propósito da forma e do limite da governação, o principal objetivo consiste na desmistificação e, se necessário, no combate à proclamada criação, no âmbito da presidência do Conselho de Ministros, de uma unidade de apoio técnico às autonomias regionais, com uma suposta probabilidade de conversão em Ministério das Regiões Autónomas, suscetível da transferência das ilhas para o continente do epicentro de análise e de decisão das matérias insulares. Ademais, na correspondência da região com o Estado, vista dos Açores, a autonomia não significa rompimento. Vista de Lisboa, a autonomia não significa abandono. E porquê? Porque é dever da região um contributo válido para a unidade nacional. Porque é dever do Estado um contributo válido para o desenvolvimento regional. De resto, contra a quietude, para Mota Amaral a autonomia prima pelo dinamismo, admitindo a sua permanente redefinição consoante a própria evolução da vontade popular. Uma porta entreaberta para o alargamento de competências, também para o assomo da conflitualidade, típica em todos os tempos do relacionamento de todos os centros com todas as periferias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Está então aberto o período para debate e questionamento, se eventualmente tal se verificar. Já posso? Não, eu vou espicaçá-lo porque não discuto de modo algum, porque não sou... Sim. A violência é referi 2 vezes a FLA. Da sua opinião, o que é que a FLA possa ter contribuído para o processo ou para uma redefinição da autonomia? Devo confessar, não é fácil falar destes temas. E não é fácil falar destes temas por uma razão muito simples, 74, 76. A razão simples reside no facto de eu ter 67 anos já. Portanto, eu na altura, de 25 de Abril, tinha 15, em 75 tinha 16, em 76 tinha 17, ainda não votava, mas tinha opinião sobre tudo. E porquê é que é muito difícil falar destes assuntos? É muito difícil falar destes assuntos porque, depois vou a falar, porque a seriedade de um qualquer trabalho científico reside na existência de distanciamento entre o investigador
e o objeto da sua investigação. Isso é a base, portanto, enfim, do trabalho científico sério. E na história, se calhar em toda, mas na história contemporânea em geral, e particularmente nestes estudos sobre o impacto do 25 de Abril sobre a institucionalização da autonomia, pois para nós que temos 60 e tal anos, não há qualquer distanciamento entre o investigador e o objeto da investigação. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que eu e, eventualmente, outros, poderemos estar aqui a emitir opinião e não propriamente a produzir ciência. E porquê? Porque a generalidade de todos nós, comunicantes, autores, somos autores das comunicações que um dia vão ser publicadas, já foi anunciado, porque nós, comunicantes, autores, fomos também atores. Estivemos no terreno. Atores mais ou menos relevantes, não é preciso que tenham sido todos secretários regionais nem coisas do género. Portanto, atores, portanto, enfim, mais ou menos relevantes. E nesse caso, não há efetivamente o tal distanciamento entre o investigador e o objeto da investigação. Mas também uma coisa é certa, não vale a pena dramatizar, não vale a pena ficarmos também, portanto, enfim, preocupados com isso, portanto, não vale a pena entrarmos, portanto, em depressão por uma razão muito simples. Porque se alguém está convencido que a principal característica da ciência é a certeza, pois está profundamente enganado. A principal característica da ciência é a incerteza. E o trabalho do cientista, do pesquisador, é nem mais nem menos do que um trabalho incessante, é verdade, em procura de quê? De uma verdade, quiçá inalcançável. A propósito disto, recordo aquilo que dizia o meu amigo já falecido António Manuel Espanha sobre a história e os historiadores, que é o trabalho do historiador. Ele dizia que o trabalho do historiador se compunha de 3 etapas. Primeira, fazer. Segunda, desfazer. Terceira, refazer. Continuamente. Pronto. Dito isto, vamos então, portanto, enfim, à FLA. A FLA, portanto, é uma organização separatista dos Açores, é uma organização clandestina. A clandestinidade dá-lhe mais oportunidades, dá-lhe mais força. E porquê? Porque quando não consegue obter coisas por vias legais, portanto, não tem pejo em utilizar a violência, ou pelo menos alguma violência. Quando se fala em violência, portanto, os partidários da FLA, ou que foram da FLA, dizem sempre, não morreu ninguém. Portanto, hoje é verdade. Portanto, houve uns carros que foram queimados, outros que foram para o mar, umas casas que foram incendiadas, e uns indivíduos, portanto, enfim, com os olhos negros, portanto, e inchados. Pronto, tudo bem. Agora, a FLA, e concretamente nos Açores, a manifestação do 6 de junho de 1975, que foi projetada pelo PPD, mas depois aproveitada pela FLA. Mas entramos aqui num lodo, uma coisa enorme, porque distinguir o PPD da FLA não é muito fácil. Não é muito fácil. Os militantes do PPD, na generalidade, portanto, efetivamente estavam na FLA e faziam na FLA aquilo que não podiam fazer, portanto, às claras, portanto, enfim, no PPD. Portanto, enfim, era mais ou menos isso. Mas a FLA, e na sequência da manifestação do 6 de junho em Ponta Delgada, a FLA amedronta o governo português. A FLA amedronta o governo português. O governo português convence-se, até por informação veiculada por círculos norte-americanos, de que a independência podia ser efetivamente uma realidade. E o governo português, portanto, não queria efetivamente essa solução. Embora os Estados Unidos nunca tenham estado propriamente de braço dado com a FLA,
às claras. A relação dos Estados Unidos era, teoricamente, uma relação de neutralidade, portanto, as pronúncias públicas já não efetivamente neutralidade, mas havia, portanto, a ordem de Kissinger para nunca se perder o contacto com os separatistas da FLA. Portanto, aquilo era uma coisa dúbia. Portanto, e eles eram recebidos nos Estados Unidos, nunca pelas grandes instâncias, mas por uma coisa chamada Portuguese Desk, portanto, assim, uma coisa pela porta do cavalo, portanto, eles acabavam para entrar. A minha opinião é a seguinte: a FLA e o 6 de junho foram determinantes, não na obtenção da anunciada independência, não de maneira alguma, foram determinantes na obtenção de uma autonomia ampla, que até ao 6 de junho não estava prevista e que vem depois, portanto, a concretizar-se muito em breve. Aliás, o 6 de junho ocorre, a 6 de junho, obviamente, 2 meses depois é criada a Junta Regional. E a Junta Regional, eu sei que o processo madeirense é relativamente diferenciado. Exato, mesmo cronologicamente. Agora, nos Açores, 2 meses depois é criada a Junta Regional, e a Junta Regional é, como dizia, quer os da direita, quer os da esquerda, os moderados, é a antevisão do futuro, portanto, do governo regional. Exatamente. E, aliás, a Junta Regional acaba quando toma posse, portanto, o primeiro governo dos Açores. Portanto, a FLA teve esse papel de amedrontamento de um governo central, forte na propaganda, fraco, portanto, enfim, na ação, e que se convenceu que, eventualmente, podia perder, portanto, os Açores e, eventualmente, por arrasto, também a Madeira. E é, portanto, o medo do separatismo, a pressão da FLA, que faz com que a autonomia que estava projetada para um patamar, portanto, enfim, mais reduzido, venha a adquirir, portanto, uma amplitude efetivamente maior. Aliás, quais foram as causas do 6 de junho em Ponta Delgada? Teoricamente, o 6 de junho foi também uma manifestação da lavoura. A lavoura protestava contra quê? Contra a depreciação do preço do leite e contra a subida de tudo o resto, os adubos, as rações, enfim, uma série de coisas. Os indivíduos da construção civil, portanto, o cimento, o ferro, etc, etc, etc. E a manifestação do 6 de junho vai para a rua, com essas palavras de ordem, de princípio. A partir de meio, a manifestação do 6 de junho, portanto, troca essas palavras de ordem de cariz económico e social por palavras de ordem essencialmente políticas: independência, independência, independência. E uma coisa é certa, é a partir do 6 de junho que Lisboa olha finalmente para os Açores. É a partir do 6 de junho que Lisboa olha para os Açores. O Açores de Ponta Delgada, um matutino, 15 dias depois do 6 de junho, em editorial, disse verdade, que no conspecto económico e social, em 15 dias, tinham-se resolvido problemas antiquíssimos dos Açores que durante anos e anos nunca se resolveram. E a estratégia, portanto, do governador militar dos Açores na altura, o general Tino Pinto Magalhães, um homem, portanto, enfim, muito sabedor, bom negociador, foi atirar-se aos problemas económicos e sociais que tinham sido, portanto, enfim, denunciados. Tentar resolvê-los. Para quê? Para diminuir o impacto da reivindicação política, porque ele era completamente contra a independência. Português, portanto, enfim, de quatro costados, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas depois, e porquê é que a manifestação de 6 de junho começa com reivindicações de lavoura, reivindicações económicas e sociais, e acaba no grito à independência? É uma confusão enorme. Porque, eu já estou se calhar aqui a falar demais, porque o 6 de junho em Ponta Delgada esteve para acontecer no dia 29 de maio. Não acontece no dia 29 de maio e é adiado para 6 de junho porque se veio a saber que a 6 de junho passava pelo Porto de Ponta Delgada uma esquadra da NATO. E os organizadores da manifestação, que tinham tanto de separatistas quanto de anticomunistas, queriam mostrar à NATO e mostrar ao mundo, portanto, que os Açores estavam contra o que se passava, portanto, em termos nacionais. Mas, quer o governador militar, quer o governador civil, que foi destituído no 6 de junho, não queriam, portanto, que a manifestação se realizasse no 6 de junho, quando passava
a frota da NATO por Ponta Delgada, para não dar uma imagem, portanto, desfavorável, portanto, do arquipélago e do país, efetivamente, no exterior. E os organizadores da manifestação o que queriam era dar essa imagem, efetivamente, portanto, desfavorável, portanto, enfim, do país. E o que é que acontece? A manifestação foi proibida. O António Borges Coutinho, que era governador de Ponta Delgada, governador civil, proíbe, portanto, a manifestação e sugere que ela se realize na semana seguinte, a 13. Mas a manifestação, efetivamente, continua. E no dia da manifestação de manhã, o governador militar exige ao PPD, porque sabia que o PPD é que andava a mexer os cordelinhos, o desmanche, portanto, da manifestação. E o PPD não consegue desmanchar a manifestação. Já estavam os madeireiros às portas de Ponta Delgada, os tratores, tudo. Mas o que é que acontece? Isso obrigou os líderes do PPD a ficarem mais na sombra em vez de irem na frente da manifestação. Porque não queriam também entrar em colisão, portanto, com o governador militar, até porque não se sabia qual seria o resultado da manifestação. Se um êxito, se um inêxito. E, portanto, os líderes do PPD ficaram no aconchego da sede a acompanhar à distância. E depois, à noite, vão então ao quartel-general falar com o governador militar e conversar sobre as implicações, etc, etc. Quer isto dizer que, na rua, os radicais da FLA e da Associação Agrícola ficaram à solta. E é que foram, portanto, os líderes da manifestação e, depressa, ultrapassaram as reivindicações económicas e sociais pelo grito de independência, independência, independência. Pronto. Mais ou menos isto, não sei se respondi. Portanto, estou convencido, portanto, efetivamente disso, que sem a pressão da FLA, sem a pressão do separatismo, a autonomia não teria chegado tão longe. A autonomia, portanto, ampla que nós temos é uma resposta, portanto, ao separatismo e é uma tentativa de impedir, portanto, a independência. E mesmo depois de institucionalizada a autonomia, o Dr. Mota Amaral sempre foi mestre nisso. Utilizar a FLA sempre, portanto, para ganhar mais competências para Lisboa. Lisboa impedia qualquer coisa, ele aparecia, portanto, com a ameaça da FLA, portanto, e a coisa, portanto, andou mais ou menos, portanto, enfim, neste campo. Antes de mais, felicitar o Dr. Avelino pela sua conferência, que muito apreciei. Eu tenho uma questão, mas ao mesmo tempo pegando um pouco nesta questão da FLA e pensando no caso madeirense, onde também houve um movimento, uma frente, não é, independentista, a Flama, que certamente também serviu como instrumento de pressão para obter maiores dividendos no plano, digamos, da autonomia. Mas há uma coisa que me parece interessante, e eu gostava de perceber se isso nos Açores também aconteceu. Se é verdade que a Flama organizou, digamos, manifestações, entre aspas, teve várias expressões ao longo do ano de 75 e de 76, sobretudo, várias expressões, exprimiu de diferenciadas formas. Também é verdade que na Madeira, em setembro de 75, temos uma manifestação, com muita gente contra a independência. Uma manifestação organizada, é verdade que organizada, se calhar, pelos setores políticos mais à esquerda, mas que reúne muitíssima gente e parece mais ou menos claro, a partir de setembro de 75, que essa ideia de independência não vingaria entre a maioria da população da Madeira. Eu não estudei isto a fundo, portanto é um pouco impressionista, mas dá-me a sensação que, efetivamente, existindo a Flama não teria a mesma capacidade de mobilização que, porventura, a FLA teria nos Açores e que, por outro lado, a reação de certos setores políticos madeirenses à existência da Flama terá sido muito veemente. Não sei se isso aconteceu nos Açores. Isto é, se os açorianos
reagiram à FLA, não é? Como aconteceu aqui na Madeira. Isto é uma primeira questão. Também acho interessante, por exemplo, cronologicamente, a Junta Regional na Madeira é criada em fevereiro de 1976. Verdadeiramente, embora anunciada antes, a tomada de posse é 20 de fevereiro, curiosamente. Se eu não estou em erro, ou é 2 de fevereiro ou é 20 de fevereiro, agora posso estar aqui a trocar o zero, de 1976. Havia, efetivamente, algo antes, uma junta de planeamento, etc., mas a junta regional. E há aqui uma figura que, de alguma forma, é dominante e que, para o bem ou para o mal, quer queiramos ou não, ele mantém a ordem, que é a figura de Carlos Azevedo. Que é incontestável. Quer dizer, ninguém brinca. Eu, por acaso, é uma figura que eu tenho alguma simpatia, mas ninguém brinca com Carlos Azevedo. Portanto, há aqui uma manutenção da ordem. Mas há uma... seja à direita, seja à esquerda. Aliás, o Dr. Alberto Jorge Jardim já escreveu e contou e escreveu histórias com o Dr. Azevedo, efetivamente, que demonstra o caráter forte da governação dele, que a dado momento é um governador militar, mas depois passa a ser também governador civil. Passa a acumular as duas funções. E é o primeiro presidente da Junta Regional também. Portanto, há aqui uma acumulação de poder nesta figura. Mas a minha questão, para além disto, passa mais por um outro aspecto que eu gostaria que o Dr. Avelino, se puder, possa esclarecer ou desenvolver, que é o papel da Igreja Católica em todo este processo. Porque a Igreja Católica na Madeira, no período de 74-76, tem uma participação muito ativa no processo político. Muito ativa. Não só naquilo que nós sabemos e que é perfeitamente conhecido e reconhecido, que é o apoio do então Bispo do Funchal, Dom Francisco Santana, a Alberto João Jardim e ao PPD, ao ponto do Jornal da Diocese, o Jornal da Madeira, de alguma forma, servir como instrumento também de doutrinação política, e isto é algo que é deliberado, e o Dr. Alberto João Jardim, que era o diretor, não sei se o nome exato é diretor, mas foi figura central no Jornal da Madeira na altura, diz isto mesmo, ele teve ordens do Bispo para colocar o jornal ao serviço de... Mas também, em movimentos à esquerda, nós temos, efetivamente, clérigos que participam, promovem, não é? Não sei se movimentos políticos, assim, mas grupos com, efetivamente, participação política ativa. Portanto, a Igreja Católica é um agente político na Madeira em 74, 76. Um agente extremamente ativo. Com posições diversificadas, diga-se de passagem. Mas é um agente extremamente ativo. E, seguramente, a questão da autonomia é tratada também ao nível da Igreja. E isto sei por conhecimento do próprio arquivo de Dom Francisco Santana, e, efetivamente, Dom Francisco Santana é um homem que apoia a autonomia. A autonomia tal como ela é pensada e também proposta pelo PPD, mas que não é muito longe daquilo que o PS também pensa, digamos. Portanto, nos Açores, a Igreja parece estar um pouco ausente disto tudo. Está ausente ou é parte interveniente? Obrigado. Obrigado pelas questões. Começando pelo princípio, na Madeira, portanto, a par de eventuais iniciativas da Flama, estou eu a depreender, houve também reações contra a Flama, nomeadamente uma manifestação muito participada. Pois, nos Açores, o 6 de junho, foi a 6 de junho, a 16 de junho em Ponta Delgada, portanto há uma contra-manifestação. Há uma manifestação contra o 6 de junho, com uma diferença grande. Ainda hoje se discute, portanto, o número de manifestantes em 6 de junho. Ninguém, portanto, enfim, chega a conclusão alguma.
Também não é fácil, portanto, contabilizar os manifestantes da contra-manifestação de 16 de junho. Agora, uma coisa, portanto, se pode efetivamente dizer. A manifestação do 6 de junho foi muito participada, a do 16 de junho foi muito menos participada. A manifestação do 6 de junho, do ponto de vista do caráter social, engloba gente eventualmente mais correlacionada com a direita política, embora, portanto, muita gente estivesse lá manipulada, portanto, obviamente que sim, mas isso acontece em todas as manifestações e em todos os atos políticos. A contramanifestação de 16 de junho era nitidamente, portanto, uma contramanifestação das esquerdas, onde participa, por exemplo, um jovem, portanto, que depois veio a ter um lugar cimeiro na política dos Açores, que era Carlos César. Pronto. Por isso, também houve uma contramanifestação. E há também uma manifestação anti-FLA no Pico. Uma coisa curiosa. Mas aí, mais do que o independentismo, mais do que o separatismo, o que estava em causa, portanto, era um médico querido pela população, encostado à esquerda e que a FLA queria pôr a andar. E a população queria o médico a todo o transe e aí, portanto, também houve, mas uma manifestação pequena, portanto, efetivamente, contra a FLA. De resto, paralelamente à FLA, há outros movimentos separatistas, a FRIA, portanto, uma série de coisas, mas a FLA que era o essencial. Bem, a FLA era uma barafunda. A FLA, portanto, não tinha, portanto, nunca teve, portanto, uma organização bem definida, portanto, como dizem alguns separatistas, a FLA era um estado de espírito, portanto, não, mas cada qual, portanto, agia mais ou menos por si, portanto, eu tive um colaborador quando era reitor da Universidade dos Açores que andou na FLA até aos cotovelos, esteve preso, enfim, essas coisas todas, e percebe-se que ele e alguns outros faziam coisas sem pedirem autorização a ninguém. Pronto, tudo bem. Mas, paralelamente à FLA, movimento separatista, aparecem movimentos antisseparatistas, nomeadamente a LAPA, Liga Antipatriótica dos Açores. O que é, portanto, é um movimento criado em Lisboa por um grupo de açorianos à esquerda, próximos do PCP, mas que aceitam também, portanto, a extrema-esquerda e que fazem propaganda, portanto, anti-FLA nos Açores, distribuem, portanto, panfletos, conseguem alguma penetração na organização sindical, por exemplo, conseguem distribuir na Terceira panfletos para toda a ilha com a colaboração dos trabalhadores da empresa de viação terceirense, portanto, que tinham feito uma greve e que estavam muito agradecidos, portanto, à esquerda e aos sindicatos e distribuíam, portanto, a propaganda anti-FLA, portanto, enfim, por toda a parte, não se sabia como é que aquilo aparecia, sabe-se hoje, foi dito. Agora, há outra coisa. Os Açores possuem, creio eu, um denominador comum, uma certa identidade, a açorianidade, definida por Vitorino Meza em 1932. Mas mais do que caracterizados pela unidade, os Açores caracterizam-se pela diversidade. Eu costumo dizer que os Açores são o império da diversidade. E a FLA era essencialmente um movimento micaelense. A FLA, portanto, tinha muita implantação em São Miguel. Nas demais ilhas, a implantação era substancialmente reduzida e, sobretudo, à medida que caminhávamos para a periferia açoriana, extremamente reduzida. Portanto, isso, eu creio que também não dei aqui a entender que toda a gente, portanto, ia atrás da FLA. Agora, a FLA, entre o 6 de junho e o 25 de novembro, sensivelmente, teve uma popularidade considerável, sobretudo, portanto, enfim, em São Miguel. Aliás, é curioso que aqui há anos, em 2002, eu organizei para a revista Atlântida do Instituto Açoriano de Cultura um dossiê principal sobre o mar. Também me meti no mar em determinada altura, sem nadar pouco, mas pronto, também. E pedi várias colaborações. Um dos meus colaboradores foi o Dr. Reis Leite, portanto, agente político nos Açores, portanto, enfim, muito relevante, deputado, primeiro secretário regional de Educação e Cultura, presidente da Assembleia Legislativa Regional, portanto, enfim, etc, etc. E ele, portanto, tratou
de uma proposta apresentada, portanto, em 75 nos Açores, ou pelo Visconde Botelho ou por um filho do Visconde Botelho. Uma proposta política que ia no sentido dos Açores não aderirem à União Europeia, de tentarem rentabilizar a sua posição estratégica no Atlântico, etc, etc, etc. E, pronto, durante a preparação do dossiê eu falei várias vezes com os colaboradores e uma vez ao falar com o Dr. Reis Leite perguntei-lhe assim, então, o Visconde Botelho, ou o filho, já não me lembro, também teve uma deriva separatista? Diz-me ele assim, Avelino, no verão de 75, todos os que não eram comunistas tiveram uma deriva separatista. E eu aí caí em mim. Porque eu na altura era revolucionário, portanto, eu não tive deriva nenhuma separatista, portanto, mas é um facto. A FLA teve muita popularidade em São Miguel num curto período. O 25 de novembro mata a FLA. E mata a FLA exatamente porque se eu tiver, portanto, de classificar a FLA, se eu tiver, portanto, enfim, de dizer o que era a FLA, quais eram os propósitos da FLA, eu tenho muita dificuldade em dizer se devo colocar em primeiro lugar o independentismo ou o anticomunismo. Tenho muita dificuldade. E a FLA morre, portanto, enfim, com o 25 de novembro. Claro que ainda, portanto, os aficionados da FLA de hoje dizem que em 78 houve uma possibilidade de declarar a independência dos Açores. Em 78 a FLA já não tinha base social de apoio, portanto, efetivamente, nenhuma nos Açores. Adiante. Carlos Azeredo. Bem, eu acho que estou a pensar nisto agora, nunca pensei nisto antes, mas se calhar podemos estabelecer um certo paralelo entre o Carlos Azeredo na Madeira e o Altino Pinto Magalhães nos Açores. Olha, foram ambos presidentes das respectivas juntas regionais e foram ambos eles que, cada um à sua maneira, contiveram, portanto, as coisas. Não convivi com nenhum, portanto, conheço mais o Pinto de Magalhães pela comunicação social, o Carlos Azeredo, portanto, enfim, um pouco menos. Talvez fossem, muito diferentes do ponto de vista do feitio. Creio que o Carlos Azeredo, talvez mais colérico, talvez. O Pinto de Magalhães, decididamente muito mais calculista. Mas, se calhar, portanto, levaram a água ao seu moinho, portanto, efetivamente, da mesma forma. Finalmente, a questão da Igreja Católica. Até por aquilo que eu li e que tu escreveste recentemente, eu penso que a Igreja Católica nos Açores não teve uma intervenção tão forte quanto teve na Madeira. É a ideia com que eu fico. Pronto. Uma coisa é certa, a seguir ao 25 de Abril, portanto, uma semana depois, 2 semanas depois, não sei, os bispos portugueses reúnem em Fátima e, de certa forma, abençoam o 25 de Abril. E a gente pensou que as pazes estavam feitas e que isto ia correr tudo bem. Mas depois não correu. Nos Açores, como um pouco por toda a parte, a Igreja parte de uma posição tendencialmente neutral para uma posição cada vez menos neutral. E nessa posição cada vez menos neutral, a maioria esmagadora está, portanto, mais para o lado da direita, e há também nos Açores uma facção de padres muito ativos, portanto, à esquerda, mas minoritários. E, por via da pressão da FLA, no verão quente, esses padres foram todos expulsos das ilhas. Aliás, dos Açores saiu mais de uma centena de pessoas no verão quente por imposição da FLA. Por imposição da FLA por uma outra coisa. Essa imposição da FLA valia porquê? Porque não havia autoridade. Não havia autoridade. As forças militarizadas não a tinham, nem sequer, portanto, os militares. Os militares aqui iam levar as pessoas ao aeroporto para irem para Lisboa. Telefonavam e diziam, olha, a FLA quer que você vá embora, você tem que ir embora, porque a gente não consegue, portanto, garantir a sua segurança. E as pessoas iam. E os padres foram. E a prova de que a Igreja estaria mais do lado da direita política e não dos padres progressistas, eles foram sem qualquer apoio da Igreja
e tiveram, portanto, enfim, cada qual, portanto, resolver a sua vida à sua maneira. Havia, portanto, um jornal nos Açores de oposição, portanto, dirigido por um padre, pelo padre Avelino Soares, o Trabalhador. Alguns padres conseguiram, através dos meios sindicais, portanto, no continente e dos partidos políticos à esquerda, arranjar, portanto, enfim, algumas colocações profissionais, aqueles que transformaram-se alguns em professores, com uma certa conivência também, portanto, enfim, do Ministério da Educação. Portanto, o papel da Igreja Católica foi este, portanto, de uma neutralidade inicial para um alinhamento mais à direita depois. E também os jornais da Diocese eram acusados, portanto, de fazerem o jogo da Igreja, fazerem o jogo da dita contra-revolução. Estou-me a lembrar concretamente da União na Terceira. Muito obrigado. Nós estamos um pouco pressionados pelo tempo. Eu não sei se mais alguém... Eu peço só apenas que sejam breves, porque eu também estou aqui a me conter para não intervir e, portanto... Gostei imenso, muito obrigado. Sobretudo que eu não sou da vossa área, embora sejamos todos ciências sociais, e isso permite estabelecer pontos. Por isso vou ser, de facto, muito breve. Uma primeira questão, a forma como operacionalizaste a intervenção, portanto, através da noção de conflitualidade. Pergunto se estarias de acordo em considerar que essa conflitualidade que caracteriza historicamente, ou digamos melhor, se calhar, no tempo e no espaço, porque isso não será só no caso de Portugal, as relações entre centro e periferia, não obedece a qualidades diferentes. Sente que a conflitualidade atual, portanto, na fase das autonomias regionais, se caracteriza por estar institucionalizada, enquanto as outras anteriores, em princípio, não estavam institucionalizadas. Portanto, isto seria a pergunta. Uma outra pergunta que eu gostava de fazer, em relação a essa manifestação de 6 de junho de 75 e depois em 16, eu também julgo, embora não seja especialista, mas julgo pela lógica das coisas, dos processos políticos, que a manifestação de 16, devido às circunstâncias, terá mobilizado muito menos gente. Porquê? Em primeiro lugar, a manifestação de 6 tem 2 pontos, ou 2 molos de mobilização. A carestia da vida. Isso vai além do político, mobiliza muitas pessoas que não estão dentro da política, ou que dizem que são apolíticas, etc., por aí fora. Depois, essa viragem para o slogan da independência. Enquanto que a manifestação 16 é só a questão da independência. E, claro, julgo eu, irá mobilizar muito menos pessoas. Pronto, e mais uma vez muito obrigado pela esplêndida intervenção. Eu aqui agradeço. Quanto à questão do centro, da relação entre o centro e a periferia, a conflitualidade, realmente a relação entre o centro e a periferia, tradicionalmente, historicamente, sempre se caracterizou, portanto, enfim, pela conflitualidade. E não nos podemos cingir só à época contemporânea, já na modernidade, portanto, sempre foi assim. Creio que aquela institucionalização da conflitualidade de que tu falas é uma tentativa de suprir, portanto, a conflitualidade, mas que não é suficiente. Portanto, e quando há, portanto, uma conflitualidade muito aguda, portanto, em redor de qualquer coisa, portanto, lá vem uma revisão constitucional, lá vem, portanto, um acordo qualquer, e pensa-se que daquela vez fica tudo resolvido. Não, inventam-se, portanto, outras soluções. Faz-me lembrar, portanto, quando eu era secretário regional, portanto, enfim, nos Açores, com os sindicatos dos professores, portanto, tinham sempre uma causa. E a gente resolvia aquela causa e pensava que ficava o problema resolvido. No dia a seguir aparecia uma causa diferente. Portanto, e é isto. Portanto, e a institucionalização acho que é a tentativa de suprir a conflitualidade, de a normalizar, mas, portanto, nunca é suficiente. Quanto às manifestações, sim, completamente de acordo. Portanto, eu disse que é difícil contabilizar o número de manifestantes em 6 de junho, o número de manifestantes
em 16 de junho, mas grosso modo eu posso fazer essa contabilização. No 6 de junho os manifestantes eram na ordem dos milhares, no 16 de junho eram na ordem das centenas. Pronto, desta vez eu fui mais rápido. Quer intervir? Sim, claro. Rápido. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa es la lectura de las transiciones a la democracia planteadas desde la perspectiva española, desde la perspectiva portuguesa. Desde la perspectiva española hemos hecho una lectura que en relación al 25 de abril hay un viaje de ida y vuelta. Es decir, hay una influencia muy potente del primer 25 de abril y luego desde España se ve como una situación de peligro el 25 de abril y se da otro retorno que va a tener su influencia en el desarrollo político de Portugal. Y esto mismo me lo quería plantear en relación a la ida y vuelta entre Azores, en este caso, y el resto de Portugal durante el 25 de abril. Me parece que se está jugando partidos diferentes. Creo que las fotos de las Azores, la primera, la que yo ahora recuerde, de Pompidou, Nixon y Marcelo Caetano, y la que viene después de Spínola con Nixon, pues nos están planteando una lectura en la que los Estados Unidos tienen un grado de información. Bueno, yo creo que hemos podido leer los informes del cónsul de Azores con relación a ese movimiento, ese posible que lo has planteado durante la conferencia independentista, y sin embargo que tienen un grado de información mucho menor o peor planteado cuando se produce el 25 de abril en Portugal. Yo creo que eso juega un papel muy importante, pero lo que entiendo de ida y de retorno, creo que desde Azores se está presionando al movimiento del 25 de abril por ser demasiado izquierdista. Ese sería el juego de... Por ser demasiado izquierdista. Por haber el miedo a la revolución socialista, el peso del Partido Comunista, etc. Entonces creo que eso hace que sea mucho más complejo entender, aparte de todos los detalles y de todo lo que ha ocurrido en Azores, el tablero político le añade un plus de tensión tanto en Azores como en el Portugal continental. Vamos, yo lo entiendo, o lo he entendido así, y no sé si eso se puede incardinar en el discurso, en el relato que has realizado de este movimiento en Azores. Gracias. Pode. Isso nunca foi sempre um movimento anticomunista e depois foi utilizado por Mota Amaral como moeda de troca, digamos assim, de câmbio para reivindicar determinadas competências para os Açores. Estamos a falar de pessoas que viveram, tiveram visões diferentes, comunidades diferentes. Muito bem. Muito obrigado. Entre Portugal e Espanha,
Vamos dizer uma coisa. Eu fiz uma declaração de princípios aqui há bocado, quando disse que não estamos, se calhar, aqui, ou não estou aqui a fazer ciências, estou aqui mais a emitir opinião, dada a proximidade entre mim próprio e o objeto, portanto, enfim, da minha investigação. Eu devo dizer uma outra coisa. Eu sou, portanto, enfim, um novato nesta matéria, portanto, eu vejo ali, portanto, o Nelson Veríssimo deve estar boquiaberto comigo, nunca imaginou ouvir o Avelino a dizer coisas destas, pronto, ou seja, nós fizemos o caminho inverso, tu és um dos poucos contemporanistas que recuaste para a modernidade, e eu, olha, faço o caminho da generalidade, toda a gente se quer aproximar da contemporaneidade, portanto, enfim, hoje em dia, pronto, tudo bem. Portugal e Espanha. Eu conheço pouco a situação espanhola, eu conheço pouco este período, mas parece-me que há aqui uma diferença muito grande entre os dois países. Nós fizemos, portanto, em 1974 uma mudança através de uma ruptura, a Espanha fará, portanto, em 75 uma mudança através, portanto, de uma transição, portanto, enfim, de uma continuidade. E se calhar a situação vivida em Portugal terá servido de exemplo aos espanhóis para escolherem, portanto, outro rumo que não aquele, portanto, em que nós estávamos a cair e que alguns analistas diziam, portanto, que o país parecia portanto, uma espécie de manicômio, portanto, efetivamente sem controle. Quanto à relação, portanto, de Portugal com os Açores no 25 de Abril, o 25 de Abril, portanto, é bem acolhido nos Açores, não com um entusiasmo transbordante, mas é bem, portanto, enfim, acolhido nos Açores. E depois os Açores, nos primeiros meses, seguem a tendência geral, o acréscimo das reivindicações, portanto, o acréscimo, portanto, das greves. E creio que, a seguir ao 25 de Abril, os que desconfiavam do 25 de Abril confiavam numa pessoa que, entretanto, durou pouco, que era o general Spínola. O general Spínola era assim, portanto, uma espécie de proteção, toda a gente ficava, portanto, enfim, mais segura, portanto, com o general Spínola, mas o general Spínola durou efetivamente muito pouco. Aliás, o general Spínola, quando vai aos Açores encontrar-se com o Nixon, aquilo é já o fim, portanto, do general Spínola. Ele vai procurar, portanto, o apoio do Nixon para o seu plano, portanto, federalista, portanto, em África, que era uma coisa, portanto, efetivamente já fora de tempo, e nos Açores, portanto, em junho, concretamente na terceira, falaram, portanto, 2 mortos-vivos, portanto, o Spínola, que caminhava, portanto, para a sua inevitável derrota, portanto, pelo MFA, e o Nixon, que estava, enfim, mergulhado no escândalo do Watergate e também, dentro em breve, portanto, enfim, teve de deixar o poder. Agora, voltando ao 6 de junho, o ano de 1975 em Portugal é um ano caracterizado por um confronto muito direto, muito claro, entre aquilo que podemos dizer a Revolução e a Contra-Revolução, em termos, portanto, efetivamente genéricos. Há alguns analistas, que não sei se com razão ou sem ela, que encaram o 6 de junho nos Açores como o início da contra-revolução que vai ter depois consequências, portanto, no continente, nomeadamente de Rio Maior, portanto, enfim, para o norte, com o incêndio das sedes partidárias, portanto, enfim, e mais coisas. Talvez seja verdade. Uma coisa é certa. As causas do 6 de junho, para além daquelas que eu enumerei há pouco, elas ultrapassam as barreiras físicas do arquipélago. As causas do 6 de junho decorrem muito do resultado das eleições de 25 de abril de 1975, em que passámos a ter no país 2 maiorias bem diferenciadas. A maioria eleitoral, saída dessas revoluções, que não coincidia com aqueles, portanto, que conduziam a revolução. E tínhamos 2 legitimidades em confronto, a legitimidade revolucionária e a legitimidade eleitoral. E o 6 de junho é uma tentativa daqueles que tinham conseguido a legitimidade eleitoral imporem-se, portanto,
partidários da legitimidade revolucionária, nos Açores efetivamente minoritários. Portanto, estou efetivamente convencido disto. Relativamente à questão anticomunista, não separatista, também disse que tinha muita dificuldade em dizer ou em atribuir características da AFLA, tinha muita dificuldade em qual delas devia colocar em primeiro lugar, se o independentismo, se efetivamente o anticomunismo. E isso que disse, portanto, é certo. Os Açores, portanto, como eu disse, têm um denominador comum, os Açores são o império da diversidade. E, efetivamente, ninguém quer ficar sob o domínio de uma ilha. E neste momento, se houver que ficar sob o domínio de uma ilha, será necessariamente São Miguel. Antigamente podia ter sido até a terceira. Mas ninguém quer. Até perante isso, prefere-se, portanto, o domínio externo. Aliás, os distritos foram aceitos e bem aceitos nos Açores durante tanto tempo, porque eles preferiam correlacionar-se com Lisboa do que correlacionarem-se com Angra e Ponta. Mas isso é histórico. Em 1821, a 2 de março de 1821, há a primeira Revolução Liberal nos Açores. É uma, dirão alguns, uma consequência do 24 de agosto de 1820 no Porto. Tudo bem. O objetivo qual é? A libertação. Exatamente. Mas não é a libertação das peias do passado, não é a libertação do antigo regime. A Revolução de 2 de março de 1821 sucede em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, para a libertação dos micalenses de Ponta Delgada e de São Miguel do domínio da Terceira, onde estava sediado o capitão-general, portanto, na administração anterior. Portanto, isso é um facto. Nos Açores é muito difícil, portanto, unanimidade. E a FLA era um movimento essencialmente miquelense. E por isso mesmo, portanto, os Açores, portanto, nunca tiveram capital. Historicamente diz-se que Angra foi a capital dos Açores. Angra só foi capital dos Açores no tempo da Capitania Geral, entre 1766 e 1831. De resto, nunca mais houve efetivamente capital nos Açores, que não há entendimento, portanto, a esse propósito. E, aliás, eu disse aqui na minha comunicação que, em determinada altura, já não sei o que é que era, portanto, que devia ser estabelecido na capital regional. Para definir, nunca se definiu até hoje. Portanto. Muito obrigado. Daremos então, se calhar jamais saberemos se a força e se o pensamento autonomista nos Açores se multiplica por 3 ou se divide por 3. E voltaremos um breve intervalo e depois voltaremos então para a segunda e última sessão do dia. Muito obrigado.